Geralmente, usamos o termo posições para nos referir às funções ou papéis de cada jogador. O jogo é dinâmico, as situações mudam constantemente e as possibilidades de intervenção de cada jogador. Assim, a partir de uma perspectiva sistêmica, pareceria mais apropriado falar de papéis funcionais, que variam e se adaptam à evolução do jogo. Em cada episódio, o jogador precisa se perguntar e ser capaz de identificar: em que espaço do campo está a bola? Quem dispõe da bola? Em que espaço do campo eu estou? O que podemos fazer com a bola com base em nossas possibilidades conjuntas de interação e na proposta do oponente? Por esse texto, a gente consegue enxergar um pouco sobre a importância da autonomia em relação ao jogador de futebol. Queria saber de você, Camilo, o que você acha disso, cara? Qual a importância da autonomia, não só em relação ao jogador de futebol, né? Mas em relação ao ser humano de uma maneira geral. Oi, Pedro. Oi, todo mundo. Grande prazer de estar aqui com todos vocês mais uma vez. Cara, acho uma questão bem legal, né? E uma questão que, no meu ponto de vista, é essencial, né? Totalmente essencial, não só dentro do que o desenvolvimento do jogador de futebol, né? Uma questão que tem uma grande importância dentro do que a configuração do rendimento do cara, né? No jogo, no campo, senão também uma questão que está muito vinculada ao desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento deste uma perspectiva eminentemente humana, né? Eu acho que nós, treinadores de futebol, seja o nível que seja, né? Seja um nível formativo, um nível até profissional, somos grandes responsáveis de, de a criação ou a destruição total e absoluta de contextos nos quais a gente tem a oportunidade de fomentar a autonomia no jogador, né? Acho que na nossa prática habitual, os treinadores temos essa ideia de que temos que controlar tudo, né? Que o treinador é o máximo responsável do que acontece no jogo. Então, tomamos um caminho que às vezes pode ser até autoritário, né? Então, dentro desse caminho, dentro dessa prática, nós criamos situações no treino, né, que não dão possibilidade aos jogadores de se desenvolver num marco. Não vou falar de liberdade, né, porque acho que esse aí é um conceito que, cara, o conceito da liberdade dentro do jogo é uma questão que realmente ninguém é livre no jogo, né? Todos somos seres condicionados e seres que estão condicionando o contexto o tempo todo, né? Como fala o Juan Malillo. Mas eu acho que nós, as nossas propostas, podemos gerar contextos para que essa autonomia apareça ou criar contextos para ficar bem seguros que essa autonomia não vai aparecer nunca, né? Não vai ser desenvolvida nunca. E, cara, dentro do jogo, você me fala, o jogador que está jogando no Maracanã, né? 60 mil pessoas, você acha que ele vai ouvir o treinador? Você acha que ele vai ouvir as instruções que o treinador vai estar falando? Um cara que está aí a 50, 60, 30 metros. Cara, nessa experiência aqui no Equador, eu já tive a oportunidade de jogar em campos com, sei lá, 25, 30, 40 mil pessoas, né? Eu não consigo me comunicar com o treinador, com o meu treinador.
O cara tá a 3 metros de mim. Você acha que o jogador vai conseguir ouvir? Então, eu acho que se nós falarmos, deixando de lado agora, só por um segundo, a questão de desenvolvimento do cara que não vai chegar a esse nível profissional, mas só do cara que vai chegar, né? Porque todo mundo sempre temos esse hábito, né? De pensar que não, nós estamos formando jogadores profissionais. Então, beleza, vamos falar desses jogadores profissionais. Você acha que esse cara está precisando adquirir o hábito de ter um cara falando o tempo todo para ele o que tem que fazer? Ou você acha que o cara precisa de desenvolver a sua autonomia para que na hora de ele chegar a jogar num campo lotado, consiga tomar as decisões na sua conta totalmente, de forma autônoma? Isso para mim é uma questão que necessariamente tem um impacto na forma em que nós pensamos, não só a questão do modelo de jogo, que essa é uma outra conversa bem interessante, né? Mas a questão das nossas intervenções no treino e na forma que nós, treinadores, pensamos e configuramos as sessões de treino. Não, estou totalmente de acordo. Eu acho que a ideia é possibilitar a aparição de comportamentos eficientes, né? Então, eu acho que a autonomia está diretamente ligada a isso. Se você se torna aquele treinador PlayStation, né, que a gente costuma falar aqui, você não está possibilitando que comportamentos autônomos apareçam. Mas também considero que isso, Camilo, é uma questão que não é limitada apenas ao futebol, né? Eu acho que, como a gente até falou no capítulo anterior sobre variabilidade e tudo mais, a questão do confronto com o erro é algo que às vezes faz com que as pessoas não queiram ser autônomas, né? Então, quanto mais autonomia, pior. No sentido de mais possibilidades de ficar exposto, né? Então, eu sinceramente não sei, assim. Eu acho que de fato não só para um jogador de futebol, claro, mas para um indivíduo, essa questão da autonomia ela é fundamental. Mas eu também não sei até que ponto as pessoas querem, sabe, ter essa autonomia. Então, essa é uma coisa que eu me pergunto, assim. E eu considero também que muitas das vezes o ambiente formativo, algumas vezes ele não está fomentando esse tipo de comportamento, mas tampouco é visto, né, por parte das crianças e tudo mais. E eu vou até para um âmbito escolar também, porque é algo que eu considero que seja comum, sabe? Trabalhei um tempo, né, principalmente na época de universidade, em escolas, e era algo que eu percebia, assim, nas crianças, sabe? Claro que também considero que seja algo que venha... Não é um comportamento que se ganha apenas na escola, né? Que se estabelece apenas na escola, mas acho que também é uma coisa que vem de casa, assim, sabe? Então, eu acho que muitas vezes a questão da autonomia, num primeiro momento, ela traz uma certa insegurança. E aí, eu acho que o grande... A grande coisa aí da questão é você saber passar por esse período de insegurança, que depois ele evidentemente vai permanecer, porque eu acho que isso é inerente à condição humana. Todos somos inseguros em algum momento das nossas vidas, ou em vários momentos das nossas vidas. Mas eu acho que esse primeiro contato, entre aspas, aí, com a insegurança, ele pode ser um divisor de águas, né? Entre, olha, eu vou conviver com isso muito ainda, durante o tempo de vida que tenho, então é bom me acostumar,
e ir em busca desses momentos realmente, que a autonomia aí vai me trazer, ou não. Cara, quanto menos autonomia eu tiver, melhor, porque vou ficar menos inseguro, digamos assim. Acho, Pedro, que você falou de uma questão que é muito importante, né? Essa questão da exposição, né? Essa questão que tem a ver com assumir responsabilidades, né? E eu acho que aqui, no âmbito do futebol, especialmente, né? É uma questão que eu acho que é uma questão social, no geral, né? Que de uns anos até hoje, a sociedade tem mudado, né? Temos uma sociedade que, tipo, é muito sobreprotetora das crianças, né? Porque, cara, no âmbito... Imagina, no âmbito da escola, né? Na minha época, se eu fazia alguma coisa errada no colégio, né? E eu chegava em casa com sei lá, uma carta da diretora do colégio e tal, eu tinha um problema, né? Eu tinha um problema. Se eu trazia, não sei como se chama no Brasil, o reporte das calificações do colégio. É como se fosse uma advertência. Não, tipo, sabe que periodicamente tem um O boletim, boletim de notas. e as notas não eram legais, quem tinha o problema era eu, né? Eu com meus pais. Então, a sociedade tem mudado, né? Hoje, se tem um menino, uma criança que tem uma falta disciplinária no colégio, né? E traz uma carta da diretora, quem tem o problema é a professora, quem tem o problema é a diretora, quem tem o problema é o colégio, né? E a mesma coisa acontece com as notas, entendeu? Então, no mundo do futebol, acontece isso também, né? E acho que por conta disso, tem muito pai o tempo todo dando instruções, passando instruções pela criança que está jogando, né? Que eu acho que não é uma questão de ajudar no desenvolvimento da criança, né? Porque provavelmente o melhor pelo desenvolvimento da criança é deixar ela sozinha e se virar, né? Se virar, explorar diferentes caminhos. Acho que tem uma questão de sobreproteger essa criança para que ela não tenha que ela não sofra uma derrota, né? Então não sofra realmente uma lesão na sua autoestima, né? Estamos tentando proteger essa criança disso, né? De uma lesão na sua autoestima por conta de não ter uma vitória. Mas aí, depois, talvez, deveríamos falar de realmente, se a derrota acontecer, quem é que sofre a lesão na autoestima? Se é a criança ou é o pai, né? Mas isso aí é uma outra conversa, né? E depois temos também a questão, eu acho, de alguns treinadores, espero que não sejam muitos, dos nossos ouvintes, mas acontece, de treinadores que eles precisam de ganhar, né? Precisam de ganhar porque eles, em alguns casos, estão vendo esse time, essas crianças, né? De, sei lá, 8, 10, 15, 16 anos, né? Como um meio para a sua carreira, né? A carreira do treinador, estou falando, né? Se eu ganhar aqui esse torneio, então ano que vem vai vir tal time, vai me pegar, ou dentro do meu clube eu vou subir da sub-10 a sub-12. Não sei porque ainda vemos treinar a sub-12 como uma coisa melhor do que treinar a sub-10, porque não tem por que ser assim necessariamente, né? Então, uma questão que vai além do que são os pais, vai além do que o próprio treinador, né? Porque o treinador age dessa forma, né? Porque o clube permite ele agir dessa forma, né? Porque se o clube deixa umas normas claras, tipo, cara, para mim tanto faz
os resultados de você, né? Para mim, o importante é o desenvolvimento dos jogadores. Se você deixa os jogadores melhores do que você recebeu no início do ano, a gente vai considerar que você tem feito um bom trabalho. Então, a sua continuidade dentro do clube tem nada a ver com o resultado, né? Tem nada a ver com o título. Não vai ser isso que vai ser avaliado no final do ano. Então, beleza, você como clube está estabelecendo umas normas. Só que muitas vezes são os próprios clubes os que dão uma maior importância ao resultado do que ao desenvolvimento do jogador e da dimensão humana dessa criança, desse jogador, né? Então, estamos falando de uma questão muito complexa, né? Uma questão que vai muito além do que estritamente o futebol. É uma questão totalmente social, né? Uma questão de como a sociedade enxerga o desenvolvimento e essa proteção da criança. Não, tô totalmente de acordo com isso, Camilo. Acho que fica realmente difícil, né, de estabelecer uma conduta ou um ambiente em que esse tipo de situação seja promovida quando os pensamentos são muito diferentes nesse sentido, né? Quando há uma quase que um choque cultural nesse sentido. Mas, enfim, de qualquer maneira, como treinadores, nós temos ferramentas para promover esse tipo de comportamento autônomo, né? E a gente vai encerrar esse capítulo de hoje do Vantagem Posicional dando 3 dicas. Isso, me fala das dicas, Pedro. Cara, vamos falar a verdade. A gente não quer ouvir você, não quer me ouvir a mim, não quer ouvir nada. A gente tá passando o capítulo para frente só para ouvir as dicas. É o que a gente está esperando. Então, vamos dar aos nossos ouvintes o que eles estão esperando. Exatamente. Tudo que passou foi apenas uma introdução, né? Então vamos lá. A primeira dica é que os treinadores criem atividades que permitam o jogador tomar decisões. E o que seria isso? Que as atividades não sejam muito fechadas em termos de opção, né? De execução por parte do jogador. Então eu posso ter objetivos claros na atividade, porém não que sejam engessados e com isso não acabem limitando o comportamento dos jogadores em campo. A segunda dica, tão importante quanto a primeira, é que as intervenções dos treinadores elas devem ser sempre pontuais. E aí o que a gente está querendo dizer com isso? Que o treinador não seja o treinador PlayStation, que a gente falou durante o episódio. Não joga PlayStation, cara, com os meninos, com os jogadores. Exatamente. E o que seria o treinador PlayStation? É aquele treinador que fica falando a todo tempo o que o jogador tem que fazer. E aí, como o Camilo muito bem exemplificou, como é que vai ser quando esse jogador estiver num ambiente de, sei lá, 40 mil pessoas? Isso a gente está falando numa coisa assim que já é bem amplo, né? Então, você imagina que esse jogador ele não vai conseguir ter acesso à informação que ele necessita. Mas será que ele necessitaria se tivesse um alto grau de autonomia? Imagina, Pedro, pode dar um exemplo do que é jogar PlayStation com os jogadores ao longo do jogo, por exemplo? Por exemplo, vamos imaginar que o Camilo é meu jogador e ele tá dispondo da bola e eu tô, Camilo, passa pro fulano, Camilo, chuta, enfim, Camilo conduz. Eu tô a todo momento falando o que o Camilo tem que fazer. Enfim, não que isso vai influenciar, quer dizer, até acho que vai influenciar, só que de uma maneira muito negativa, né? Possivelmente eu não vou conseguir fazer com que o Camilo faça o que eu quero e ainda assim vou atrapalhar o que o Camilo quer fazer. Então é uma questão grave que a gente tem que sempre levar em consideração. E a terceira dica, muito importante também,
é que nós, enquanto treinadores, não devemos penalizar o erro, né? Então, a partir do momento que a gente enxerga algo como erro, quer dizer que a gente está estabelecendo um padrão de perfeição, né, de execução. E aí a gente deixa à margem todo tipo de questão que seja diferente, que pode ser totalmente válida. Então, é a gente ter isso na cabeça, ter consciência de que o divergente ele pode ser muito útil também e pode ser muito válido. Então essas são as nossas 3 dicas para encerrar o episódio de hoje. Então é isso, galera. A gente finaliza aqui mais um Vantagem Posicional e nos vemos na próxima. Grande abraço. Abraço.